Continuações de jogos é uma das coisas mais comuns de se acontecer. Se o jogo faz sucesso é quase que impossível de não ter uma continuação ou várias continuações, mas e quando o jogo é bom e não tem continuações? Você não viu nada. É uma coisa que pode acontecer, de simplesmente ter um jogo incrível, mas de não ter continuação, ou por decisões de maiores, ou porque não deu muitas vendas. Então nesse vídeo, estou usando esse tema, sugerido por um dos confrades do canal. Então antes de começar peço para deixar o gostei, compartilhe, comente e se inscreva, pois hoje temos jogos que mereciam continuações. Novamente falando da franquia Ghosts 'n Goblins, nesse caso do Firebrand. Outra vez? Como eu tinha dito no vídeo anterior de mascotes que sumiram, Firebrand foi um inimigo que ganhou o público ao ponto de ganhar uma trilogia de jogos próprio, mas simplesmente a franquia parou no Demon's Crest e nunca mais teve um jogo novo do Firebrand. Sumiu! Simplesmente Demon's Crest é basicamente um Mega Man com leves coisas de Metroidvania, possui uma gameplay muito boa, principalmente pelas mecânicas das joias elementais que o Firebrand usa como transformações, não tem erro pra essa franquia falir, tanto que é um jogo bom, mas sabe-se lá porque essa franquia não deu certo, mas definitivamente o Firebrand merece um jogo novo, isso se a Capcom lembrar que existe o Firebrand não é mesmo. Eu não assumo esse BO. Sabe daqui, meu! Mischief Makers é um jogo muito curioso do Nintendo 64 e da Enix. Basicamente esse jogo é um dos poucos jogos 2D do Nintendo 64 e por sinal é um ótimo jogo. De início ele é um pouco confuso de se jogar, mas depois você pega as manhas. Nesse jogo controlamos Marina, que é uma ciborgue que usa como ataque, agarrar e jogar os inimigos, isso sem contar que ela possui propulsores para fazer dash ou pulos mais altos. Em questão de gráficos, diria que são ótimos as pixel art, já a trilha sonora é mais ou menos, tipo são boas mas tem um efeito sonoro meio chato nelas. Acho curioso como a Enix e a Square testava muitas coisas fora dos RPGs nos jogos, mas como seria legal um jogo novo de Mischief Makers. Shot. Simplesmente o Metal Slug da Sega, e sem zoeira, esse jogo lembra um pouco Metal Slug. Gunstar Heroes é um jogo bem legal, mesmo brincando chamando de Metal Slug da Sega, ele consegue ser até que único, ainda possui coisas similares, ele possui suas particularidades. Em questão de gameplay, os personagens possuem uma pistola que troca de tiro, tendo 5 variações de tiro e podendo combinar 2 para formar uma combinação. Isso sem contar que nós possuímos uma rasteira para dar dano e fazer esquivas, e também podemos arremessar os inimigos. Os gráficos tanto no Gunstar Heroes e no Gunstar Super Heroes possuem pixel arts incríveis. A trilha sonora é outra coisa incrível. Mas aparentemente Gunstar Heroes é uma franquia que não teve tanto reconhecimento, tanto que só teve apenas 2 jogos lançados. Bem que a Sega poderia colocar os personagens de Gunstar Heroes no novo jogo de corrida do Sonic, não é mesmo? Fico perplexo como a Square Enix, quando faz outros jogos sem ser RPG, são sempre jogos bons pra caramba. Cara, é muito bizarro como a Square, a Enix, ou os dois juntos conseguem fazer jogos de outros gêneros terem a mesma qualidade que seus RPG. Obrigado, amigo. Você é um amigo. EGIS é um jogo de luta 3D meio underground do PS1 e ele é muito bom mesmo. Acharam defeitos nesse jogo e bem difícil. A jogabilidade é boa, se diferencia em muito dos jogos 3D de luta da época. A trilha sonora é ótima, os gráficos são bem trabalhados pra época, e a seleção de personagens é incrível. São muito bons os personagens do jogo, isso sem contar que tem o Clu, a Tifa e o Sephiroth de Final Fantasy VII. Outro detalhe é o fato que esse jogo tem muito conteúdo extra, simplesmente uma sessão para minigames, e o que mais chama a atenção que é um modo cast, que é praticamente um action RPG, simplesmente 3 horas de um jogo próprio dentro do jogo. Seria incrível uma continuação ou um jogo nesse estilo da Square Enix, é tanto jogo dela que poderia ressurgir. Só tenho uma coisa a dizer sobre esse jogo, só os loucos sabem. Esse jogo é bom demais, cara. Esse aqui é um jogaço do Dreamcast. Jet Set Radio é um jogo bom demais da Sega. Ele é tipo um Tony Hawk de patins, onde você sai fazendo grafites pela cidade, fazendo altas manobras. A jogabilidade é massa demais, porém exige um pouco de habilidade para fazer alguns pulos em plataformas ou em áreas de manobra, mas tudo sai lindo e maravilhoso. Isso também serve pros Quick Time Events na hora de fazer os grafites. Se você já jogou God of War, então você consegue fazer os Quick Time Events de Jet Set Radio. Até nós! Em questão da trilha, a trilha sonora é incrível, possui vários gêneros de música, praticamente não possui música ruim nesse jogo, e os gráficos são lindos demais até pro Dreamcast. Ele mistura 3D com 2D nos modelos, isso sem contar que esse jogo criou a estética do jogo, Shibuya Punk, que é uma estética baseada em diversas mídias japonesas que aborda patinação e line, grafite, gangues de rua em um cenário urbano. Jet Set Radio teve uma continuação pro Xbox 360, mas infelizmente já faz anos que não tem nada dessa franquia.
Simplesmente eu conheci esse jogo por causa de um anúncio de uma DLC de Street Fighter V, onde colocaram a personagem Akira. Isso só mostra que a Capcom sabe que existe Rival Schools, mas finge que não vê. Rival Schools ou Project Justice é uma franquia derivado de Street Fighter. Dá pra se dizer que é um spin-off, tendo dois jogos, o Rival Schools de PS1 e Project Justice de Dreamcast. São dois jogos de luta incríveis. A jogabilidade ela é boa, possui muitas coisas derivadas de Marvel vs Capcom, principalmente os especiais em grupo, e o fato de ser um jogo com grupos de 3 lutadores. A história até que é bem interessante por sinal, a trilha sonora é ótima. A Capcom dificilmente erra nisso, mas que esse jogo supera são seus personagens, que são todos carismáticos. Parecem que todos se conversam nessa história, sem ficar um deslocado. Mas não basta o último jogo ser exclusivo de Dreamcast. A Capcom simplesmente finge que não lembra dessa franquia, já que ela coloca muitas referências sobre esse jogo, mas como eu gostaria de um jogo novo de Rival Schools. Bom, essa foi a lista de jogos que mereciam continuações. Obviamente possuem mais jogos, mas se vocês quiserem continuação, é só deixar nos comentários. Então se inscreva, deixe o gostei, compartilhe e comente, e até mais.